Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, me apresentando, né? Eu sou o Nelson, sou aqui do C6, sou designer. E vou falar um pouquinho sobre esse tal do Jobs to be done, né, que todo mundo fala e nunca ninguém entende, não sabe nem como traduzir isso, né, para português. É uma coisa meio confusa mesmo, então eu acho que vamos ter dois temas sobre o mesmo assunto, né, vai ser os dois sobre Jobs to be done, mas eu vou falar um pouco uma abordagem mais introdutória ao assunto, então vou falar mais ou menos o que é, quais são as diferentes visões ali, e o Renato vai falar depois um caso mais prático ali, uma aplicação mais prática que eles estão tendo no Get Ninjas e um pouco mais de detalhes sobre as trechas, os rolos, né? Porque não é uma única visão de Jobs to be done, isso que é muito confuso também, né? Então vários autores ficam, inclusive, se tretando no vídeo, no Twitter, é uma coisa, barraco mesmo, né? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre isso, né? Então, para começar, eu acho que eu sempre me pergunto, né, qual que é a maior frustração, né, de você construir um produto, né? Eu acho que para mim a maior frustração é quando você constrói uma coisa que ninguém usa, né? Então, eu gosto muito desse vídeo porque nunca, assim, pode ver, esse vídeo é longo, nenhuma criança usa escorregador. Então ali, né, para fazer, projetar um escorregador desse, mas nenhuma criança usa, né? Então, isso parece engraçado, mas assim, é uma coisa muito comum na criação de produtos, né, criando produtos, criando features, né? E às vezes a gente tem que entender por que isso acontece, né? Eu gosto muito dessa teoria do Gilbert, né? Sempre a gente começa pensando em quais são os nossos objetivos, né? Nós como empresa, né? Então a gente sempre temos de cabeça que a gente já sabe quais são os nossos objetivos, né? Como empresa, como negócio. Mas será que esse objetivo está alinhado também com os objetivos do seu consumidor, do seu usuário? E aí que entra um pouco, já começa a entrar esse conceito de Jobs to be done, né? E esse conceito, esse desperdício, ele é caro, né? Se for pensar, 80% do que é desenvolvido hoje, né, é desperdiçado. Seja porque você tentou fazer alguma coisa, deu certo, fez de novo, seja porque você lançou uma feature que ninguém usou, seja por causa de bugs. E isso causa muita coisa, por exemplo, falências, né? Então, se a gente ir para o lado das startups, né, fazendo uma análise de pós-mortem de startups, você vê que quase metade delas não deram certo porque tentaram resolver um problema que não é um problema de mercado, né? Então, ou seja, eles falam, nossa, eu tenho uma ideia genial aqui, vou resolver um problema, mas esse problema não é um problema dos usuários, né? Será que tinha essa necessidade de criar esse produto? Né? Então, por isso que é importante vocês entenderem qual que é essa teoria do Jobs to be done, né? Porque a gente não quer fazer isso daqui, né? Jogar dinheiro fora, né? Então, sobre Jobs to be done, eu sempre tento traduzir, né? Eu sempre faço essa brincadeira, né? Que eu quando eu quero ensinar alguma coisa, eu não gosto de ficar falando só termo em inglês. Né? E Jobs to be done para mim é a coisa mais desafiadora para tentar traduzir, né? Até um colega aqui do banco, né? Ele deu uma tradução, acho que legal, que é parada para resolver. Então a pessoa deu uma parada ali, ela quer resolver uma paradinha ali e para isso ela está usando o seu produto, usando o produto concorrente, resolvendo de algum jeito essa parada, né? Mas a parada é uma forma de ter, você considera que aquilo não é uma coisa só funcional, não é um job, ele pode ser uma coisa emocional, uma coisa social também. Não pense só naquela coisa de trabalho, né, em si. Então vai um pouquinho além disso o conceito do Job to be done. Mas uma forma que eu tento entender é que o Job to be done basicamente puxar, né, um pouco esse conceito de você ter entender que por mais que o usuário fale que quer fazer alguma coisa, é importante vocês entenderem o porquê que ele quer fazer aquilo. Né? Por que ele está buscando fazer aquilo, buscando comprar um produto, por que ele tem esse objetivo? Então, o estudo do Jobs to be done, ele analisa exatamente o que ele tem de necessidade que está rolando por trás disso e também o que é o sucesso para esse usuário. Né? Quais são os resultados esperados? O que ele espera conseguir fazendo isso? Então, esse é o trabalho que o Jobs to be done faz. Né? Então, quando a gente fala de produtos, as pessoas, você tem o seu usuário e você tem o seu produto, né? Aquilo que você faz. E
o ponto que o usuário não está buscando o seu produto em si. O que o usuário está buscando é um usuário mais poderoso, é ele com superpoderes, né? Então, o seu produto é só um meio, não um fim. E sair um pouco desse egocentrismo de pensar que o mundo gira ao redor do meu produto é o primeiro passo para você conseguir começar a entender quais são as necessidades dos seus usuários, né? E quando você vai vender o seu produto, você tem que pensar isso, né? Você tem que considerar isso, né? Você tem que falar que, abordar que você não tem que se comunicar sobre o que o seu produto faz, mas sim o que o produto faz por você, né? Parece o John Kennedy falando, né? Mas é essa pegada mesmo, né? E assim, isso aqui é muito introdutório, mas é legal para quem nunca viu o tema, mas eu sempre começo com essa pergunta, né? O que é isso daqui, gente? Uma furadeira, né? E para que serve a furadeira? Furar uma parede. Né? Então, hoje a furadeira serve basicamente para furar uma parede. Mas, no fim das contas, é para isso que a gente compra, para fazer furo mesmo? Então, eu quero encher minha casa de furos. É isso que eu quero ter na minha casa? Ou tem algum outro objetivo por trás disso? Pendurar um quadro, por exemplo? Decorar minha casa? É um caminho. Então, a ideia exatamente é essa, né? Como que então, por mais que o meu produto tenha uma função, né, no caso da furadeira de fazer um furo, a necessidade que está rolando por trás disso não é o furo em si, mas é algum resultado esperado, né? No caso, pendurar um quadro, que aí a gente pode fazer um deep dive, né? Que depois o Renato vai até fazer essa brincadeira, mas um deep dive que chega até no momento de eu quero ser feliz na minha vida, sabe? Mas a gente vai descendo até chegar numa questão mais funcional ali. Mas o ponto é que se você só focar em furadeiras, poxa, eu vou fazer agora, para me destacar dos concorrentes, vou fazer uma furadeira vermelha. Não, agora eu vou fazer uma com broca de titânio, outra com uma função de martelo com 7.000 RPMs. Legal, você está querendo funcionalidades incríveis para furadeiras. Mas será que é a única forma de resolver esse problema ou você pode pensar de uma forma diferente? Né? Se eu consigo pensar de uma forma um pouco inovadora. Né? Você só consegue ter esse tipo de pensamento se você tem esse conhecimento sobre quais são as necessidades do seu usuário. Né? Então, isso é muito importante. E essa frase do Alan Cooper, né, eu gosto muito também, é que por mais que ele fala que os usuários querem fazer coisas, no fim das contas eles não querem fazer nada. Eles querem só o resultado daquilo. Né? Eles não estão buscando furar uma parede, eles querem ter um quadro pendurado. Se puder fazer isso magicamente, automaticamente, sem poder fazer nada, gastar um centavo, melhor ainda. Né? Então, isso mostra como nossos produtos são relevantes de certa forma. Né? Porque o que importa para o usuário é o benefício, no fim das contas. Então, assim, para entender o conceito de Job to be done bem, é importante vocês entenderem qual é a diferença entre o que a gente chama de output e outcome. Né? Então, o que é um output? Né? Então, basicamente, a funcionalidade do seu produto. Né? Então, furadeiras fazem furos. Então, esse é o output de uma furadeira. Mas o resultado esperado, né, o outcome, é ter minha casa decorada, ter uma prateleira instalada, conseguir pendurar, colocar objetos na minha parede. Né? Então, isso é o que as pessoas fazem do seu produto. Realmente, a pessoa vai usar o seu produto para fazer furos. E é claro que a gente tem que pensar na melhor experiência do usuário possível no caso de fazer o furo. Né? Então, temos que reduzir todo tipo de fricção, tem que ser um produto bom e tudo mais, mas no fim das contas não é só isso que importa, esse é o ponto central. Né? Porque elas querem almejar aquilo. E o principal é, se você não está entregando uma furadeira que não seja capaz de fazer aquilo, aí você está em maus lençóis. Né? Quando eu falo um pouco de ação do usuário fazer coisas, né, eu sinto sempre esse modelo comportamental do Jay Fogg, que é um cientista que fala sobre tecnologias persuasivas e design comportamental, e ele fala que para conseguir fazer alguma coisa, eu preciso de ter 3 coisas. A primeira coisa é que tem que ter um gatilho. Né? Então, alguma coisa tem que me motivar a tomar essa ação de fazer alguma coisa. Então, seja um gatilho interno ou externo, mas, por exemplo, um externo seria um anúncio, um call to action, um telefone tocando, uma notificação. E após isso, eu preciso de mais 2 coisas. Eu preciso ter a capacidade, a habilidade de fazer isso. Então, aqui entra muito UX, experiência do usuário, né? Como eu consigo reduzir fricção. E Job to be done analisa o outro lado, a outra vertical ali, né? Que é a motivação. Né? Quais são as motivações que estão por trás disso? Se a coisa for muito chata,
se eu não tiver muita motivação para fazer aquilo, a pessoa basicamente não vai usar, né? Então, esse é o ponto principal também de ver esse lado, né? E o que muda nesse mindset, né, do Job to be Done? Né, o mindset do Job to be Done, ele é um pouquinho diferente, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em estudar o mercado, a gente não quer só um produto, né? As pessoas querem ter um job por trás, ali, tem um objetivo esperado ali, né? Então, quando eu falo que eu quero iPods, que eu quero um iPhone, na verdade eu não quero um iPhone, eu quero poder me conectar em qualquer lugar, eu quero ter uma forma de interagir com outras pessoas sem precisar estar preso a algum fio, né? Então a gente tem que começar a entender o que tem por trás dos produtos ali. Quando a gente fala de pesquisa, não é só analisar seu produto ou analisar produtos concorrentes, né? Mas entender quais são as necessidades que não estão sendo atendidas. Então, poxa, beleza, eu tenho um MP3 player, mas o que hoje um MP3 player não resolve para mim? Né? Um iPhone não resolve para mim? Qual a necessidade que não está sendo atendida ali? Né? E isso é uma base para a inovação. Quando a gente fala, por exemplo, de segmentação de personas, a gente fala muito de fazer personas do estilo demográfico, né? Então, mulheres de 35 a 45 anos, com renda de tanto até tanto, assim que geralmente a gente acaba estudando o mercado, né? Quando a gente pensa no Jobs to be Done, a gente dá um passo atrás. A gente primeiro estuda, de uma maneira geral, o comportamento nas circunstâncias que envolvem as decisões das pessoas. E a partir disso, a gente começa a enxergar padrões. E aí esses padrões a gente pode transformar em personas. Por exemplo, né, então, eu fiz uma entrevista sobre carros, né, com algumas pessoas. E aí nessa entrevista saiu essa coisa bizarra. Né, então virou esse trambolho bizarro, mas se a gente for analisar os dados com calma, a gente consegue perceber que tem alguns padrões de comportamento aqui. E aí você pega que uma pessoa, né, e a gente pode transformar essa persona, tem um objetivo de ter um carro que seja mais esportivo, que seja mais divertido de usar. Outras pessoas têm o objetivo de ter um carro mais confortável, que tem mais espaço. Outros que querem um carro para o trabalho. E aí você começa a segmentar essas pessoas por necessidade, por jobs, né? Não só necessariamente por características demográficas. Porque uma única pessoa ainda pode ter características demográficas completamente diferentes, distintas. Isso é muito interessante também. Quando a gente faz análise de competidores, não é só a questão de analisar a funcionalidade, as imagens, as screenshots do produto, né? A gente tem que começar a analisar se aquele produto está realmente resolvendo bem a necessidade do usuário. E aí a gente começa a ver, pô, esse produto é bom, esse produto não é bom. Não adianta só olhar, poxa, esse produto é bonito, esse produto tem essa funcionalidade. Né? Entender se ela está atendendo bem a necessidade do usuário. De brainstorming, então, eu penso muito que idealizar, só ter ideia é fácil. Se eu quiser ter uma ideia sobre alguma coisa agora, eu posso ter agora, mas o ponto é que só ter ideia não vai resolver nada. A gente tem que ter uma necessidade de tentar ter um foco nessa inovação. E esse foco vem através de estudo das necessidades que não estão sendo atendidas. Então, a gente pega uma necessidade que não está sendo bem atendida e agora, beleza. Galera, vamos pensar agora em ideias para resolver essa necessidade do usuário aqui? E aí a gente tem inovação. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em priorização de roadmap, a gente não tem que analisar métricas só. Né? Tipo, não adianta só olhar engajamento, churning, retenção. Né? Mas será que o seu produto está realmente atendendo aquilo que ele se propõe a atender? Isso deveria ser a métrica de vocês. Né? Isso é com certeza a consequência disso vai ser realmente a entrega de valor do seu produto. Né? Então, se a gente fazer um produto que é abertura de conta, no caso seja 10 vezes mais rápido do que os concorrentes, a gente está entregando valor. Mais do que só analisar, sei lá, performance ou conversão. Né? Então a gente tem que ver alguns pontos com relação a isso também. Né? Quando a gente fala de MVP, também não tem isso, né? Que, beleza, isso aqui é o suficiente, vamos lançar isso. Né? A gente tem que ver se minimamente esse produto está entregando valor. Né? Sem essa entrega de valor não significa nada. E assim, tem duas visões distintas, né? Depois o Renato também vai detalhes em cima disso, mas a gente tem a visão de Jobs to be Done como necessidade de progresso. Né? Então essa é uma visão de alguns autores como o Clayton Christensen, como esse, e o Alan Clement, né? E eles enxergam o conceito de Jobs to be Done como uma coisa de visão de progresso. Ou seja, as pessoas querem progresso nas suas vidas e para isso elas contratam produtos para resolver problemas delas. Né? Então, e o conceito de contratar e demitir produtos, né?
é diferente de consumir, de comprar e de usar. Basicamente, o momento de contratação é quando você pensa, poxa, com esse daqui eu vou conseguir fazer isso. Eu posso deixar de usar de outro jeito. Isso pode ser depois que eu comprei, pode ser antes de eu comprar. Mas o ponto é que a gente está usando, às vezes, resolvendo alguma coisa de um jeito, e aquilo pode estar me incomodando de alguma forma. Pode ter alguma coisa que não está me ajudando a resolver bem o meu job. Eu começo a fazer uma busca mais ativa, aí eu começo a ver os concorrentes, fazer uma análise, aí eu encontro alguma coisa, testo, e aí depois que eu testo eu falo, poxa, isso aqui vai resolver. Esse momento do ahá é um momento que vocês têm que pesquisar, estudar e entender por que ele teve esse insight. E o job, ele só existe se é um objetivo da pessoa em si. Então a gente não existe jobs que quando não é uma motivação da própria pessoa. Então esse exemplo da pianista é um exemplo clássico. Se eu sou um pai e eu vou pagar para minha filha fazer piano, mas ela não quer tocar piano, só um objetivo meu ali, que eu quero que ela toque piano, ela não tem um job to be done. Mas se tem uma outra criança que tem o objetivo de virar uma pianista, que quer tocar por motivação própria, aí ela tem um job to be done. Então, pulando isso aqui um pouquinho rapidinho, eu vou falar um pouquinho sobre as forças do progresso. Esse estudo das forças do progresso é uma forma muito interessante de você conseguir entender esse momento de transição. Quando a gente está trocando de um produto, deixando de usar um produto para usar outro, existem forças envolvidas que me puxam para os dois lados. Então, para o lado do produto novo, então a gente tem uma solução atual e uma solução nova. Pode ser o seu produto atual. No caso, se você quer reter pessoas, você pode inverter também isso aqui. Mas o ponto é que existem forças da solução atual que podem estar querendo fazer sair dela. Então, uma coisa que não é legal, está sendo ruim, e me empurra para fora desse produto. Ao mesmo tempo, o produto novo pode ter forças de atração, coisas que são interessantes, que me motivam a querer usar esse produto novo. Só que existem forças que atuam no sentido contrário. Quando eu resolvo as formas de um jeito, no caso de um produto novo, essa decisão de mudar vai me gerar ansiedade, vai me gerar insegurança. Poxa, eu quero usar a forma como trocar de banco, isso vai me gerar uma certa insegurança nos pontos. Se é um banco digital, se é um banco físico, então isso é uma ansiedade. E no caso da solução atual, eu tenho a minha rotina, eu tenho meus hábitos que estão associados a essa minha solução atual. E mudar um hábito sempre é fácil. Então, você pega, por exemplo, pessoas que estão acostumadas a conversar com o gerente todo dia lá no banco, tomar cafezinho com eles, é difícil eles mudarem esse hábito. De deixar de conversar com o gerente para depois ir para um banco 100% digital. Então, esse é um exemplo de como o hábito pode interferir na decisão das pessoas. De pesquisa bem rápida, assim, a abordagem, o importante é não só estudar o usuário, mas estudar as circunstâncias que estão rodando ao redor do usuário. E esse é o caminho para você conseguir ter um processo inovador mais previsível, mais previsibilidade de inovação. E para isso a gente tem que entender o que as pessoas fazem ou fizeram. É muito mais do que as pessoas fariam, esse produto pretérito, que as pessoas... Você usaria esse produto? Vamos imaginar uma situação que você faria isso? Não. Tem que estudar muito a questão das decisões passadas e presentes da pessoa. Esse é o caminho mais recomendado para você puxar os jobs. E a gente tem alguns tipos de pesquisa, no caso, que a gente chama de investigação contextual e pesquisa de switch events, que aí eu nem vou entrar em muitos detalhes, mas você pode, esse tipo de entrevista ajuda a você puxar essas situações, esses contextos. Aqui um exemplo de um switch interview, eu nem vou também entrar em muitos detalhes, mas basicamente a pessoa, ela faz uma busca, primeiro, tem aquele primeiro pensamento, de eu querer trocar um produto, e ele primeiro ele não está fazendo uma busca ativa, ele está só cogitando mudar, puxa, está me incomodando, eu acho que eu mudaria isso. Pode chegar um outro evento que eu falo, puxa, agora eu quero mudar. E aí ele começa a fazer uma busca mais ativa de quero trocar de produto, E depois pode ter algum evento onde, puxa, agora eu vou mudar e eu vou pegar esse produto aqui. E aí, no fim, você tem a contratação e você tem o uso. Então, esse tipo de pesquisa é importante também, esses switch interviews. Job Story é uma forma de você organizar isso, a partir de uma forma de organizar jobs, no sentido de progresso. Então, quando eu faço alguma coisa, eu quero fazer isso, então tem uma situação, eu tenho uma motivação e eu tenho um estado esperado. Então,
quando está chovendo, eu quero ter um guarda-chuva para que eu não me molhe. Né? Eu posso até tirar o guarda-chuva, mas eu não quero me molhar. Né? Eu quero uma forma de me proteger da chuva para que eu não me molhe. Então, esse é um exemplo de um job story aqui. Né? E, sem entrar nos detalhes aqui, né, eu posso ter os resultados esperados nas situações motivacionais em cima disso. Né? O segundo tipo de visão do job to be done, ele é mais associado numa visão de job como job, né? Job as jobs, né? O job como já uma atividade de tarefa. Esse processo é o que o Anthony Will faz no seu processo de Outcome Driven Innovation, né? E ele basicamente ele tenta quebrar esse job em jobs menores. Então, o que antecede meu uso no produto? O que eu faço durante? O que eu espero ter depois? E eu começo a fazer uma quebra disso, né? Então, eu começo a ter faço um job mapping, né? Então, se eu quero, no caso, cortar um pedaço de madeira, antes de eu cortar um pedaço de madeira, eu tenho que ter um machado, eu tenho que ter uma serra, preparar o corte, eu tenho que ter um apoio seguro, eu tenho que me proteger. Aí, durante a ação, eu tenho outras etapas. E aí, eu vou quebrando isso, né? E depois, no caso dessa quebra, para cada etapa, né? Para cada um desses jobs, eu começo a puxar outcomes, né? Então, esses outcomes, eles são resultados esperados das pessoas. O que é sucesso para a pessoa em cada etapa? Então, esses resultados esperados são muito importantes. Né? Esse aqui é um canvas que eu também vou entrar em detalhes. Job mapping, né? Então, é basicamente isso. Né? Então, aqui tem um exemplo de job mapping, mas eles são quebrados, né, de acordo com esse processo em 8 etapas. Né? Essas etapas são as seguintes: né? Definir, localizar, preparar, confirmar, executar, monitorar, modificar e concluir. Basicamente o que acontece antes, durante e depois de um job. Né? Então, estudar isso em detalhes, quebrar, né, esse processo é importante. Né? É porque ajuda você depois a estudar melhorias pontuais que, na soma dessas melhorias, vão trazer um processo de inovação do seu produto. Então, esse é um processo muito menos de progresso ali, muito menos... É mais pé no chão ali, né, nesse processo de inovação. E aí a gente tem o que a gente chama de outcome statements, né, que são essas declarações de necessidade do usuário. Eu tenho um vídeo bem rápido para mostrar para vocês sobre isso, que é o do filme do Fome de Poder do McDonald's, né, que os caras vão falar sobre uma eternidade para chegar. como que eles puxaram isso, né? Normalmente está errado. As garçonetes ficam desviando de mãos bobas para lembrar que você queria suco de morango e não de cereja. Isso se lembrarem do suco. E aí tem as despesas, folha de pagamento enorme, porque a equipe é grande, pratos quebrados ou roubados. Uma tremenda despesa. Aí um dia o Dick percebeu, ele viu que a maior parte das vendas vinha de 3 produtos: hambúrguer, fritas e refrigerante. 87%. Então decidimos nos concentrar no que vendia. Foi exatamente o que fizemos. Fora costela, fora tamales, mas não paramos aí. Demos uma geral em tudo. Do que mais não precisávamos? No final era muita coisa. Garçonete. Ande até a janela e pegue sua comida. Pratos. Só a embalagem de papel descartável. Máquina de cigarro, jukeboxes. Para afastar os indesejáveis. Criando um ambiente familiar agradável. Mas não era o bastante. Tá bom. A vida toda sempre seguimos ideias de outras pessoas, queríamos uma coisa que não fosse só diferente, tinha que ser melhor e precisava ser nossa. E isso nos levou ao maior corte de todos, Que seria? a espera. Pedidos prontos em 30 segundos, não 30 minutos. Bingo! Então olhamos um para o outro, Você pensou o mesmo que eu? teremos que derrubar, reconstruir, reconfigurar, repensar todo o lugar, né? Está falando em fechar um negócio rentável por meses? Vão pensar que somos loucos. Nós estamos fechando para a reforma. E vai adorar como fizemos isso. Eu digo, conta para ele. Agora, Basicamente, eles vão continuar, mas eles vão para uma quadra de tênis e eles começam a repensar, né, na quadra de tênis mesmo, toda a cozinha, mas sempre orientada a uma coisa, a uma única necessidade, né, que é reduzir o tempo de espera. Então, o processo de inovação, nesse caso, ele é muito orientado a atender uma necessidade não atendida, né, do usuário. E qual que era a necessidade não atendida no caso do McDonald's? Era, por exemplo, reduzir o tempo de espera ao pedir um lanche. Né? Então, isso é um exemplo de uma necessidade do usuário, né? Uma declaração de necessidade do usuário. E para eles viram que isso era uma oportunidade de negócio. Então, todo o processo de inovação foi em cima disso. Né? E essa declaração de necessidade, ela começa, primeiro de tudo, com uma direção. Sempre eu quero aumentar ou reduzir alguma coisa. Então, eu quero aumentar, diminuir o tempo, aumentar
as chances de sucesso, eu quero, enfim, eu tenho sempre uma direção, eu tenho uma unidade mensurável, né, no caso aqui uma métrica, né, eu quero reduzir um número, reduzir uma frequência, uma probabilidade, tempo, custo, sempre tem alguma métrica envolvida aqui, uma unidade, e por fim a gente tem o contexto, o job, né, que é o esperar pelo lanche, é o contexto do que a pessoa está querendo ali, né. E a partir disso, nessa listagem, né, então quando a gente faz um job mapping, a gente puxa dezenas de declarações de necessidade do usuário. Mas a gente tem que priorizar. Então, como que a gente prioriza essas declarações de necessidade? O que é importante e o que não é importante? O que é atendido e o que não é atendido hoje? E a gente começa a fazer uma pesquisa mais quantitativa em cima disso. E a gente começa a fazer esse tipo de pesquisa. Vocês já pegaram isso em algum lugar. Mas sempre a gente manda para você reduzir o tempo de espera no lanche é importante. Que nome você dá para isso, que grau de importância? Pouco, muito? Quão satisfeito você está com isso atualmente? Né? E aí a gente começa a pegar um score em cima disso. A gente analisa, né? Isso daqui é um gráfico muito mais simplificado, eu acho que o Renato vai falar com muito mais detalhes desse gráfico, né? Tem até uma lógica um pouco mais complexa do que isso, mas basicamente a gente entende, a gente soma a importância de uma declaração com o gap de oportunidade ali, né? Que é basicamente a distância entre a importância da satisfação atual das pessoas com esse job, né? Com essa declaração de necessidade. E com isso a gente começa a fazer um mapeamento, enxergando o que está bem servido e o que está mal servido como necessidade dos usuários. E com isso a gente começa a enxergar uma priorização ali, oportunidades mais interessantes de negócio. Então esse é o processo de análise e estudo do Job to be Done de declarações de necessidade do usuário. E é isso, gente. Alguma dúvida? Boa noite, galera. Uma puta responsabilidade agora, né? O São mandou bem pra caralho, tipo, slides bonitos, a história toda, sobrou pouco aqui. Mas vamos tentar, né? Mas eu gostei da estratégia, né? Então, faz todo mundo beber, eu posso repetir a mesma apresentação para que funcione, né? Bom, vamos lá. Vou tentar contar um pouco. Bom, trabalho no Get Ninjas, como foi falado, a gente também está contratando, falando no início, deram a dica que no final não vai ter ninguém, então, contratando PMs, Agile Coach, então vamos lá. Vou contar aqui um pouco de história e, no nosso caso, aplicado lá no Get Ninjas. Cara, como que eu entrei nessa história de Job to be Done, né? Em janeiro de 2017, eu li o livro do Dan Olsen, gosto muito de ler, e um dos livros que eu passei foi The Lean Playbook. E lá ele estava, de repente, Job to be Done, e eu não entendi ainda muito bem o conceito, e deixei por hora. Logo em seguida que eu acabei de ler o livro, comecei a pesquisar mais sobre isso. Em outubro de 2017, eu saí da Get Ninjas, vendi tudo com a minha esposa que está aqui, e, cara, a gente foi ficar pelo mundo sem saber o que fazer, e era isso, a gente queria ter uma experiência diferente. Depois de alguns meses, a gente voltou para o Brasil, trabalhei na Scala, tem uma galera aqui, trabalhei com o Murilo também na Scala. E aí, cara, nesse tempo, até a volta para o Get Ninjas, que foi em julho de 2018, eu chamo de intensivo de Job to be Done. Então, comecei a ler muitos livros, muitos artigos, tentei contactar os autores e tentei desbravar essa bagunça que era na minha cabeça de muitas linhas diferentes. Apesar da teoria ser a mesma, a aplicação era de forma diferente. E isso começou, no início parece que você está entendendo o que é Job to be Done, depois você vê um monte de linha, as pessoas se atacando, e eu falei, eu acho que eu não sei o que é Job to be Done. Então, quanto mais eu lia, mais eu ficava perdido. Mas, em algum momento, eu consegui traçar alguma coisa na minha cabeça de como aplicar isso. Voltei para o Get Ninjas em julho de 2018 e a gente fez uma aplicação em conjunto lá de Job to be Done. E aí, atualmente, o que eu tenho mais brisado é a questão de experimentar e refinar um processo de ponta a ponta, porque eu acho que a maior dificuldade, a questão de Job to be Done, a gente muito fala e ouve sobre isso, mas é campo filosófico, que legal, isso mesmo faz sentido, mas cara, como faz isso? E aí tem algumas etapas e algumas coisas que estão perdidas no meio do caminho, então estou tentando refinar agora um processo de início ao fim. A ideia geral, algumas coisas eu repeti, que o Nelson já falou, mas me permito até para a gente reforçar, talvez, e alinhar algumas coisas.
A ideia geral que o Clayton fala é quando compramos um produto, nós essencialmente contratamos algo para realizar um job. A gente quer fazer algo mais. Eu estou ficando de costas porque, diferente do Nelson, eu não decorei no storytelling do negócio. Eu tenho que me lembrar aqui. Eu estou assistindo junto. Em seus anos, você vê que eu estou... O Tony, ele fala um pouco também sobre a teoria, que de tudo isso que ele falou, cara, para mim que eu frisei aqui, é a inovação mais previsível. Porque a questão de inovação por ideias por ideias, é muito difícil você prever como vai ser amanhã o último produto. E o Tony, o processo que ele aplica, e a pessoa da Thrive também, o Jay, eles falam que a inovação pode ser previsível. Aqui é um pouco da como que a teoria foi popularizada. Foi através do Clayton, e aí do lado direito tem um pouco da timeline, mas tentando falar por cima. Na década de 90, o Bob Moesta, Rick Beck e John Palmer, eles eram uma consultoria de marketing, e aí ficou famoso pelo milkshake marketing. Talvez alguns já assistiram um vídeo do Clayton falando sobre isso, e no fundo a gente até acha, puta, do caralho, aplicar aquele negócio. No último livro dele fica claro que ele não aplicou aquilo, mas a ideia foi genial. E na década de 90 ainda, o Tony Wilk já estava, ele tinha feito uma aplicação de ODI já, eles não chamavam ainda de Optivitone, mas ele chegou a conversar, esses dois grupos apresentaram na mesma década para o Clayton essas ideias, cada um abordando de uma forma. O que o Clayton fez? Ele formatou a própria hipótese e popularizou como Job Vidone. Quem cunhou o termo de fato, até onde se fala na internet sobre os próprios autores, foi o Rick Page. E, bom, na timeline ele conta um pouco sobre isso, porque tem uma briga de quem cunhou, quem começou a teoria, quem deu origem. Isso é meio confuso, porque o Clayton no primeiro livro ele fala tanto sobre o Tony como influenciando, e no último livro ele tirou isso e fala só do Bob Moesta. Então, existe algo no ar. Mas, assim, os dois influenciaram e a teoria surgiu assim. Então, as duas abordagens que eu enxergo assim, com maior força é o DI, que é um framework prescritivo. Ele diz as etapas que tem que correr, são mais de 80 tarefas que você tem que fazer. E aí, mas resumindo, a pesquisa de dados qualitativos, você entender o job, os job steps, os desired outcomes, e a survey, que é uma ferramenta bem importante para trazer os dados quantitativos e você descobrir de fato quais são as oportunidades. E aí eu chamei um nome qualquer, mas é somando aquilo que nós temos, eu chamo as 4 forças do Switch Interview. Parece os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas na verdade aquelas 4 forças mesmo. E aí o que ela faz? Ela foca na energia envolvida na mudança. Por que uma pessoa deixou de usar algo para começar a usar um produto novo e tal? E aí as pessoas que estão um pouco envolvidas nesse processo, em ODI a gente tem o Tony, da Strategy, ele utiliza o ODI. O Jay, que era esse CEO da Strategy, ele também aplica, eles não utilizam mais esse nome, até porque muitas coisas envolvendo ODI são patenteadas. Mas as duas empresas têm processos parecidos. Sobre as 4 forças, o próprio Clayton fala muito sobre elas, então, pelo menos agora na última década, aparentemente ele está muito mais do lado dessa galera. Tem o Bob Moesta, com um grupo que ele faz consultoria, e tem o Alan Clement, que apareceu por último agora, e onde geram as maiores tretas. Mas ele tem uns textos bem interessantes, mas algumas coisas são conflitantes. E o Mix, que é o Jim Kalbach, que ele fala de mapeamento de experiências, e ele está fazendo um mix de abordagens. Ele tenta usar o Mental Model da Indiana, não sei se alguém já viu, é bem interessante. Então, Practical Empathy, ele tenta juntar todo o modelo mental, que vira um artefato, e depois ele usa a parte de Opportunity Score para ver quais torres têm mais oportunidade, quais são as soluções. Então, eu coloquei aqui 3, porque existe um mix, e o Jim vai lançar esse ano um livro sobre isso. Eu acho que a Indy também, ela tinha me notificado para lançar, mas eu não sei quando, mas acho que os dois vão lançar e vai ter influência sobre isso. Cara, Job Vidone, no fundo, o que ele faz para a gente é diminuir riscos. E, cara, como o Nelson falou, muitas empresas quebrando, produtos sendo lançados sem feature no mercado. E aí vem a ideia do Lean Startup, que é construir, medir e aprender. Foi do caralho aprender esses 10 princípios, a gente aplicar isso de fato. A gente diminui riscos com isso. Putz, tem ideias, a gente constrói, a gente mede, a gente aprende. Fazer isso muito rápido, falhar rápido, construir rápido. O Job Vidone tenta fazer
talvez um pouco além, uma abordagem diferente, que é diminuir mais riscos. Você pode aprender, você pode medir, aí você pensa em construir, você mede de novo. Pelo menos seguindo a linha de ODI, mais ou menos é essa abordagem que você consegue, porque você aprende fazendo pesquisa, você mede fazendo a survey, descobrindo as oportunidades, aí você constrói, aí você mede para ver se você melhorou essas oportunidades. E aí, o resumo dessa parte é menos chute, mais conhecimento, porque a gente foi ensinado, cara, a ficar muito no espaço da solução. Ideias primeiro, falhar rápido, vamos fazer acontecer, descobrir onde esse produto se encaixa. E aí o George Clooney vem, cara, não, vamos para o espaço do problema, das necessidades, com necessidades primeiro e vamos aprender rápido. O objetivo não é falhar rápido, é aprender rápido. Então tudo que a gente puder saber antes é bom. E aí, um grande barato, que isso que me no George Clooney é, na área de produto, é muito fácil de criar um roadmap de funcionalidades. É do caralho. Né? Você fala, putz, eu quero lançar uma plataforma, fazer isso. Mas, cara, como que você está evoluindo? Como que a gente sabe que você está evoluindo? A gente chama de job map na parte do ODI, a gente tem um mapa para fazer essa evolução. Então, se pegar um exemplo aqui de chegar a um destino a tempo, eu coloquei alguns steps aqui, tirando os mais complexos. Por exemplo, estimar hora de saída, determinar tempo para a preparação do veículo, determinar a rota, planejar as paradas. Então, tudo isso são steps, tudo tem que acontecer para eu chegar a um destino a tempo. Em cada step, você tem as necessidades. E aqui eu coloquei exemplos só embaixo, como que seria isso? Contando todos os steps, tem as necessidades. Então imagine que em vermelho são as necessidades que o nosso produto atende hoje. Sabendo disso, como que a gente evolui, cara, o produto, fazer o roadmap? A gente tem 3 formas de fazer isso. Nível 1, que é ajudar um segmento de pessoas a ter um passo inteiro do job feito. Então vamos supor que a gente pegue determinar a rota. A gente poderia atender todas as necessidades, a gente está garantindo então estar melhor atendendo ao cliente. O outro nível é a gente ajudar a realizar mais passos do mesmo job. Então, se o nosso produto tem só um passo, eu posso começar a atender 2, 3, 4 passos. Um terceiro nível é a gente conseguir evoluir isso e atender mais jobs relacionados, não só chegar a um destino a tempo. Se pegar o caso do Uber, por exemplo, era a questão de levar as pessoas ao destino também, e a gente não poderia usar esse job. E hoje em dia eles têm Uber Eats, eles fazem outros jobs relacionados com o mesmo produto. O smartphone é um caso para contar de plataforma, porque muitos falam hoje em dia sobre plataforma de produto. Mas, cara, que viagem é essa? Só pensar em funcionalidades, vamos fazer um monte de coisa? A ideia não é bem essa, eu acho. É como que o produto entrega mais jobs e resolve mais problemas dos clientes. É assim que eu enxergo uma plataforma. O smartphone ele fez um pouco além ainda, porque são jobs relacionados, mas talvez a gente não imaginava isso algumas décadas atrás. Então, ele consegue tirar foto, você consegue jogar, você consegue enviar mensagem, ouvir música, fazer ligação, tudo no mesmo produto. Então, ele conseguiu, de início, talvez ele não fazia tão bem, mas ele foi uma plataforma que permitia fazer mais rápido. Você não precisa ter 5 aparelhos para fazer um negócio. E aí, vamos chamar esse cara de Teodoro aqui, porque isso não é inglês fica bastante falar. O Teodoro falou que as pessoas não querem uma broca de 1 quarto de polegada, elas querem um buraco de 1 quarto de polegada. O Nelson fosse a furadeira aí de início. E aí, cara, eu acho que é muita discussão, eu não sei. A discussão que ocorre muito em job de dono é, cara, será que esse é o job? Será que isso não é muito pequeno, granular? Será que isso aqui está muito abstrato? Isso é normal, assim, essas discussões acontecem até na internet. O grande barato é que a abstração tem que ser suficiente para permitir inovação, mas ela tem que ser acionada no objetivo de negócio. Então, é do caralho. Lá você tem a broca, não quero a broca, eu quero um buraco. Não quero um buraco, eu quero um quadro fixo na parede. Eu não quero isso, eu quero uma memória da família pela casa. Eu quero me sentir pertencido. Eu quero ser feliz. E a discussão que vocês vão ver na internet também é que muita gente, cara, vão brisar, é tudo emocional. Eu quero ser feliz, eu quero... Cara, é bonito, é legal fazer isso, mas como você torna isso acionável no seu produto? Então, se eu sou uma 3M, eu consigo ir talvez até quadro fixado na parede, eu faço a cola. O ser feliz, sentir pertencido, é legal, você não vai perder isso. Você vai trabalhar isso, emocional você trabalha. Isso vai funcionar para campanhas de marketing, isso vai para cara mesmo, essa daqui. Funciona, você tem que usar isso também. Só que para produto, para você olhar e fazer sua meta, você tem que entender aonde você pode chegar. O Mike trabalha na strategy também,
ele tem escrito bastante sobre isso. Ele fala, se você fosse focar seus esforços de inovação em torno de aspirações e esperanças improváveis, você nunca seria capaz de realizar o sucesso. Tá, quero ser feliz. O que você pode fazer? Faz tudo, velho. E aí vai ficar todo mundo testando e falando rápido para descobrir. Não sei para onde ir. Você tem então casar. Tem um teste que eles falam assim: você acorda no dia, o que você pensa em fazer? Talvez é um bom teste da granularidade do job. Putz, você fala o quê? Vou calçar o sapato, eu falo, vou no dentista. O dentista talvez seja um granular bom ali, porque calçar o sapato você vai fazer isso para ir até o dentista. Agora acho que é por isso que a galera veio aqui, né? Não é para eu falar, mas é para ver o caso. Caso prático. Bom, GetNews, para quem não conhece, é uma plataforma de contratação de serviços. A gente liga clientes e profissionais. Então, uma das nossas missões é conectar quem precisa com quem sabe fazer. Hoje a gente é uma plataforma da América Latina, a gente atende um horizontal de mais de 100 categorias, contando sobre categorias. A gente está no Brasil e a gente expandiu recentemente para o México. O que os jobs permitiram a gente? Entender os jobs nos permitiu entender melhor as oportunidades. Então, cara, ela ajudou uma lente de como você enxerga as coisas, não quero uma solução, quero entender os problemas. Ela nos deu um processo, porque a outra abordagem que é bem legal, se te teve quatro forças, mas você fica, cara, o que eu faço depois daqui? Fiz entrevista, descobri os problemas, e daí, o que eu faço? Então, o PodAI, a gente, cara, nos inspiramos nisso, vamos fazer o processo. Descobrimos oportunidades e o roadmap foi feito em cima disso. Tem quanto tempo aí? Tem uns 5 minutos? Vou tentar correr. O processo que a gente utilizou, então, steps do Job Map, descobrimos design outcomes, que são as necessidades. É uma discussão sobre isso também, vou chamar de necessidade aqui no análise. Mensuração de importância e satisfação e mensuração do tamanho das oportunidades. Vamos lá. Qual que era o core functional job? Porque eles falam, cara, a gente tem que saber qual que é o job principal, funcional, para a gente atender, para saber como progredir. Contratar profissional para realizar uma reforma. Então a gente focou numa categoria, a gente tem muitas categorias, e qual que é o job emocional? Sentir seguro ao contratar um profissional. A gente descobriu que isso é um problema e mostrou uma grande oportunidade para a gente. As pessoas têm medo de contratar profissional. Hoje em dia você vai contratar um serviço de uma reforma, o cara pode sumir com dinheiro, ele pode talvez fazer um negócio mal feito. Então a gente quer se sentir seguro com essa contratação. A gente fez, no início, o que a gente fez? O que o processo diz, a prescrição dele? É você fazer pesquisas para descobrir, porque o job você não inventa, você descobre qual é o job que sua plataforma está conseguindo atender. Então a gente tinha que fazer uma pesquisa para entender o job e uma pesquisa para entender todos os job steps. Como nós somos usuários do GetNinjas, a gente tinha vários insumos lá dentro. O que a gente fez foi fazer um workshop envolvendo pessoas de BI, pessoas de produto, pessoas de product designer. Então a gente envolveu essa galera toda e, cara, vamos descobrir quais são os job steps baseados nas nossas experiências também e todos os insumos que a gente já tem, porque não adianta também ter insumo, a gente não usar. Então a gente descobriu alguns job steps e aí o Jay fala as etapas do job, esses passos, conta a história do que o cliente precisa realizar para concluir o job. Então aqui, determinar se precisa chamar um profissional, descobre como encontrar profissionais, faz contato com o profissional. Então são vários passos que a pessoa faz para contratar. O próximo passo foi descobrir quais eram os design outcomes, que são as necessidades. A gente chegou a 130, e é bem comum esse número, esse intervalo, mais de 100. Só que a gente refinou e filtrou e chegamos a 55 necessidades. Isso é pouco, no sentido, eu vou contar um pouco mais pra frente, eu acho, mas a gente refinou por insight nosso, não é a recomendação, só que a gente tinha que fazer isso rápido e a gente conhecia um pouco mais do problema, a gente está no mercado há alguns anos, então a gente falou, isso aqui a gente se conhece que são oportunidades. Desafios e fatos com as necessidades. A gente não realizou a pesquisa ODI para fazer isso, a gente fez um workshop com o conhecimento que a gente tinha ali dentro. A gente removeu algumas necessidades da survey por intuição, por medo de taxa de resposta. Esse é um problema, vou falar sobre isso. E ela também está aplicando na CAT, sabe, na CAT é um problema. E as necessidades de forma ambígua e parecida. Isso aconteceu com a gente. O linguajar, essa questão de início, de como formatar a necessidade, é um negócio que parece meio etéreo no início, é difícil. Hoje a gente tem um pouco mais de experiência nisso, mas no início a gente teve alguma ambiguidade. A survey é mais ou menos isso, nós tínhamos mostrado para vocês, de uma simples importância e depois satisfação. Algumas necessidades que a gente chegou aqui. Não estou olhando muito para cá, perdão, até preciso olhar para o meio. Diminuir a chance de encontrar um profissional desqualificado para realizar o serviço. 13,6. E eu que disse mais ou menos as regrinhas lá,
cara, acima de 12 e até 15 é muito boa oportunidade para atacar. E se você olhar aqui, são necessidades bem básicas, né? Só que quando você está no meio das soluções, às vezes você não tem clareza de qual necessidade tem mais oportunidade básica. E a gente conseguiu confirmar algumas hipóteses nossas. Outra, diminuir a chance de não saber o preço justo a pagar pelo serviço. Então aqui são algumas necessidades nossas, caso real. Essa é a coisa mais bizarra. A gente teve que fazer uma survey, então a gente pegou 50 mil pedidos que a gente tinha, pegou os e-mails dessas pessoas e disparou a survey. Só lembrando que a survey, imagina que ela tem umas 50, 100 perguntas, cada pergunta você tem que responder importância, satisfação com dobro, já vai com umas 200, e você tem que perguntar coisas sobre o contexto então. Então a pessoa responder mais de 200 e poucas perguntas por agrado, assim, é difícil e dá para ver aqui nos fatos que 145 respostas, 0,29% a taxa. Mas isso foi suficiente para a gente conseguir o que a gente queria. Então a primeira a gente viu para os últimos 50 mil clientes que fizeram pedidos em reformas e reparos, e a gente fez uma segunda. Por quê? Porque a gente queria pegar, confirmar, tudo que teve mais de 9 a pontuação, vamos ter certeza se a gente não está brisando é loucura. Porque assim, a gente leu, é legal, mas cara, se a gente fizer uma besteira aqui, o roadmap é tudo bonito. Então a gente fez uma segunda, e aí foi uma validação dupla para ver se confirmaram e se confirmou essas prioridades. Curiosidades. 1.025 pessoas responderam parcialmente, a gente pra caralho. Só que aí, alguns critérios de pesquisa com survey é você olhar o tempo também de resposta. Então a gente simulou a gente respondendo, tendo um pouco de atenção, a gente percebeu que mais de 7 minutos a pessoa realmente tinha prestado atenção para tirar o viés. Então no final, pessoas que gastaram mais de 7 minutos e completaram tudo, depois das suas pesquisas, 303 pessoas. Tem várias técnicas, na verdade, de pesquisa que eu descobri depois. Não é muito claro essas técnicas, porque tanto a Strategy quanto a Thriving tem muitas patentes nisso. Então, por mais que os livros contem muitas coisas, eles deixam, talvez, eu não sei se é de propósito ou não, tem alguns buracos, você tem que conversar com eles ou tentar descobrir em algum lugar. E algumas técnicas é você, talvez, mandar necessidades para grupos diferentes, menor, para você depois juntar, é você fazer esse cálculo de tempo, tem várias outras técnicas para isso. A gente fez um levantamento também para o lado dos profissionais, o job não está aqui, mas só para saberem, e aí foi bem diferente. A gente mudou para 7.900 pessoas, tivemos 950 respostas. A gente tentou experimentar com incentivo, depois sem incentivo, mas a diferença é, os profissionais eles investem dinheiro na plataforma já. Eles já utilizam diariamente e parte da renda mensal deles vem disso. Então, eles são muito mais ativos, eles querem ver a plataforma melhor. O cliente é quase um paraquedista. Ele chega lá do Google, eu quero reformar alguma coisa. E realmente nisso você tem aula, você tem diarista, você tem de tudo. Então os caras vêm do Google, mas às vezes eles nem lembram ainda da marca. E aí a survey de clientes, cara, problemas que a gente cometeu. Isso eu fui responsável por essa grande merda. Que é, a primeira survey teve muitas respostas para o celular, mas a usabilidade estava ruim. Olha isso. E as pessoas ainda responderam, tiveram essa coragem de nos ajudar. Obrigado. Algum de vocês ajudou. Mas aí a gente mandou de novo um layout corrigido e teve mais respostas. Então, assim, é muito detalhe no processo e a gente foi aprendendo com muitos erros também. Coisa que a gente não fez, eu estava falando com ela agora antes da... A gente não segmentou. O que se faz depois disso? Tem vários passos. Você tem que primeiro fazer perguntas de preço nessa survey. A gente não tinha feito porque a gente está focado muito nas necessidades. Porque você calcula o mercado baseado nessa survey. Não o mercado mais quantas pessoas usam o produto. Não. Quantas pessoas realizam esse job e como que você pode saber o quanto elas estão dispostas a pagar. E aí depois você faz uma segmentação. Alguns usam Factor Analysis, depois Cluster, para descobrir que não são os personas conhecidos, mas são personas por necessidades. Então, um exemplo que tem aqui, que é privacidade, comunicação discreta, registro de comunicação e baixa intercepção. Tá certo? Tá, beleza? E aí você descobre, então, você vê que ele tem 3 grupos por necessidades, tanto faz a idade, a cor, onde mora, isso não é relevante. Você quer descobrir as características, tem um contexto. Normalmente é policiais, trabalho de segurança, conduz alguma coisa. Então você descobre várias coisas do contexto e aí suas soluções são drivadas por esses segmentos. Então a segmentação por necessidade, isso é bem legal de ver e ler sobre isso. Então a gente não fez essa etapa ainda, a gente estava num processo de roadmap de funcionalidades, coisas muito rápidas de se resolver. Então a gente deu uma pausa, a gente fez essa pesquisa, fez o roadmap, agora estamos em discovery com isso e agora a gente... Vamos ver se a gente consegue voltar agora e tentar segmentar e fazer melhorar já o processo que a gente começou. O que a gente fez então? Putz, a gente não segmentou.
e a gente poderia atacar só uma necessidade por trimestre. O que a gente fez foi que entendeu que muitos deles, a oportunidade tinha relação com confiança. Então a gente deu um tema, que é confiança, e logo em seguida a gente fez uma pesquisa de aprofundamento sobre confiança. E aí o time de research ajudou bastante. O que é confiança para as pessoas que usam a plataforma? Porque até então a gente estava pesquisando sobre problem space. E agora que a gente quer entender como que é esse problema, tanto usando a plataforma e também não usando. O que é confiança, como que cada necessidade conversa com os profissionais, com os clientes. Então a gente fez essa pesquisa. E aí um exemplo de job story de confiança, até sobre job stories, se vocês forem ler, o Alan Clement cita uma forma de fazer, o Tony Wilk e o Mike falam de outra forma. E aí, esse é um exemplo nosso, que é quem que é o executor do job. Eu coloquei cliente aqui, mas poderia ser mais específico, montei de exemplo pra gente. O job, quando eu estou tentando o quê? Contratar profissional, oportunidades, que é eu quero soluções para. E aí você coloca as necessidades com maiores oportunidades. Então você coloca isso na parede, velho, o time sabe por que está fazendo, porque ele tem que fazer algo. Não tem muito mais, eu gosto disso, mas tá, ele ataca isso. E aí a gente fez, foi a primeira ideação que a gente fez logins depois disso. Tá rindo que ficou nessa foto estranha, né? Mas aí artefatos disponíveis para cada uma dessa ideação. Cara, a gente tinha pesquisa pra caramba de confiança, a gente tinha todas as necessidades com mais oportunidades, a gente usou um pouco da técnica de como poderíamos fazer alguma coisa, e aí foi essa galerinha fazendo com a gente. Então, assim, o Get News deu um grande berço pra gente, porque a gente pôde aplicar isso em conjunto, todo mundo se ajudou. E aí, a brisa foi tipo assim, você não para só na ideação, tem muito trabalho a fazer. Como que essa parte não está aqui, porque sabia que ia ser corrido o tempo, mas tem todo um processo, beleza, cheguei aqui, o que eu faço? Como que eu vou fazer a ideação? É por necessidade? Como que eu vou priorizar elas? É usando RICE? Não, você tem os slides agora para olhar. Você pode metrificar, porque eles falam que as necessidades você pode olhar para 2 parâmetros, que é velocidade, você tem que fazer mais rápido para a necessidade, para atender mais rápido, e a questão de você aumentar a probabilidade de funcionar mais vezes, que é consistência. Você vai conseguir executar mais vezes assim. Então você pode ter as suas 2 métricas, você pode usar a métrica de satisfação. Então vamos supor que o cálculo de satisfação de uma necessidade é 8.7. Eu posso falar assim, essa ideia eu acredito que vai para 9.1. Então você usa alguns fatores para fazer priorização, agrupa eles e você, com todo o mapa completo, o job, é bom lembrar que a gente não falou, o job é estável, ele não muda, ele vai durar décadas e talvez nem mude. As necessidades também, então você pode ter aí um old map aí por muitos e muitos anos, você só tem que saber que necessidade você tem que atingir, então isso ajuda pra caralho. Mudar o comportamento, né? O que muda? A pessoa sempre quiser ouvir música para ter um mood, por exemplo. Antigamente você não conseguia, talvez, com uma fitinha, até você descobrir a música que você quer. Hoje em dia, os streaming online permitem isso. Então, a gente consegue resolver mais o job de uma forma melhor hoje, mas o job é o mesmo. E é isso, as dúvidas não são agora, pelo jeito, e estamos contratando de novo. E obrigado, velho.